Boa noite, meu nome é Ronan, sou filho amado de Deus, em luta e em vitória em várias áreas, lutando contra o orgulho, lutando contra a procrastinação, lutando contra várias outras áreas da minha vida, mas vencendo também bastante, graças a Deus, há alguns anos. E assim como você, decidi em algum momento da minha vida, e eu acredito que se você está aqui, essa decisão pode ter sido um pouco mais convicta ou talvez um pouco menor, mas se você está aqui é porque você decidiu em Deus buscar sentido e razão para a sua vida e talvez para entender melhor aquilo que passa dentro do seu coração, da sua mente, enfim. Nós estamos aqui reconhecendo já de cara que Deus, Ele é o caminho que realmente vale a pena seguir, que Jesus Cristo, Ele é Senhor da nossa vida, e talvez você vindo agora pela primeira vez, ou está vindo e frequentando já há um tempo, você vai se deparar com essa verdade. Existe um ser superior, existe alguém que é muito mais poderoso que a gente, que é capaz de nos fazer vencer todas e qualquer áreas e batalhas que temos enfrentado. Essa é a nossa jornada, essa é a nossa jornada de restauração, essa é a nossa jornada aqui no CR, com tantas pessoas que estão vencendo, lutando, e aí nós vamos juntos nessa batalha. Você veio aqui hoje, especialmente com um desejo de crescer com Deus, de entender um pouco mais o seu coração, e talvez com um desejo claro de entender o porquê que você faz o que você faz, o porquê fazemos o que fazemos. E muitas vezes, como o pastor Mário aqui falou, comportamentos que a gente não tem uma total noção que nos prejudicam, mas que a gente também não domina. Quantos viram o anúncio no domingo, no Nova News, do convite dessa palestra aqui? Alguém viu? Aqui? E talvez a gente nomenclatura alguns desses comportamentos como leves, são coisas inofensivas, né? Olha, uma coisa que é clara que muitos de nós não estamos sabendo lidar com isso, que é o celular. A gente não está sabendo lidar com esse negócio. A gente não tem percebido o nível de envolvimento que esse aparelho tem gerado. E a gente se pega, quem já se pegou pegando o celular do bolso e desbloqueando sem saber para quê? Quem já se pegou fazendo isso? Quando você desbloqueia, você lembra que não era para nada e você guarda de novo. A gente tem se pegado em hábitos, em comportamentos e atitudes que a gente as considera leves, que vão nos dominando, vai controlando a nossa forma de agir, de viver, como talvez comportamentos extremamente agressivos, comportamentos pesados, comportamentos que nos dominam, que nos destroem, que nos machucam, como vícios, adicções, que você sim tem uma clareza de que tem sido vencido por esses comportamentos, e você está aqui hoje para encontrar direção, clareza e como vencer isso, entender como vencer isso. Eu quero te levar a uma leitura, nós queremos falar exatamente disso, compulsões. Eu quero compartilhar com você algo que Deus colocou no meu coração, como vencer comportamentos que nos dominam. Eu quero te levar a um texto de Juízes. Se você tem a sua Bíblia, você pode abrir, senão você pode acompanhar aqui mesmo. Para quem não conhece, essa é a história de Sansão, e é o final da história de Sansão. E no final da história de Sansão, que não é uma história que acabou bem. Se você não conhece a história de Sansão, ele era um homem escolhido por Deus com um grande propósito de vida, assim como você é, uma pessoa que não nasceu à toa. Você não é fruto do acaso, Deus te criou com um propósito. Desde que você foi concebido, existe um chamado, um propósito, algo muito específico de Deus na sua vida, e você não veio a essa terra à toa. Sansão, com clareza, a história deixa claro que ele tinha um propósito muito específico de Deus. E ele nasce, ele cresce, e logo a fraqueza de Sansão é revelada. Ele se demonstra alguém com uma fragilidade, que é o sexo oposto. Ele gostava de mulher bastante, ele era namorador, ele ficava com uma, ficava com outra, e percebe-se na história que essa era a área de fraqueza de Sansão.
Só que ele tinha algo que marcava a vida dele a respeito do seu relacionamento com Deus e de quem ele tinha nascido para ser. E ele acaba desobedecendo esse propósito, esse chamado, e indo para um outro caminho, pelo qual ele não foi criado para ser, pelo qual ele não tinha nascido. Ele acaba indo por um outro caminho de desobediência, e o fruto dessa desobediência gerou um mal terrível. Ele tinha a sua força nos seus cabelos, os inimigos prenderam Sansão, cortaram seus cabelos. Eu estou resumindo a história aqui, porque ela é muito mais emocionante do que eu estou contando. E prendem ele, cortam os cabelos, ele é preso e ele se encontra numa situação de total fragilidade. Alguém que era forte pra caramba, alguém que dominava, que vencia os inimigos, agora estava preso pelo inimigo nessa situação. Essa é a situação de Sansão. Um grande homem de Deus, escolhido por Deus com uma força incrível, o Espírito Santo enchia ele, ele era usado por Deus, ele era o líder do seu povo, ele conduzia o seu povo, se encontra nessa situação. Os filisteus o prenderam, furaram os seus olhos, o levaram para Gaza, prenderam com algemas de bronze e o puseram a girar no moinho. Um momento da minha vida eu li essa passagem e eu vi claramente uma ilustração, uma alegoria do que o inimigo faz com a gente quando ele encontra a nossa área de fraqueza. O que acontece com a gente é o que aconteceu com Sansão. Eu posso destacar aqui 3 coisas principais. Mas olha, vamos destacar aqui as 4 coisas que acontecem com todos aqueles que se encontram dominados por Satanás. Primeira coisa que acontece com a gente perde a visão. A gente perde a clareza de ver e de enxergar as coisas. Quando a gente tem um comportamento dominante, uma compulsão, um vício, uma adicção, a gente não enxerga. Os outros veem, mas a gente não. Primeira coisa que o inimigo faz com Sansão é arrancar os seus olhos. Furaram os olhos de Sansão. Segundo, levaram para Gaza. Aqui há uma explicação um pouco mais profunda, mas simboliza que o inimigo levou ele para o seu lugar de controle. É lá que o filisteu dominava. A Gaza era a capital dos inimigos do Senhor. Lá era o controle deles. O inimigo colocou ele no campo agora de defesa. Agora o inimigo que dominava sobre a vida dele. Ele estava no território inimigo, sendo completamente dominado. Terceiro, a gente vê algo que talvez seja mais claro. Ele estava preso. Ele não conseguia se libertar. O homem que era forte, que tinha pegado uma porta de uma cidade inteira, um homem que tinha vencido milhares de pessoas com seu próprio punho, ele se sentia preso. E o principal, que talvez todos aqueles que têm sido dominados por comportamentos compulsivos se sentem assim, a principal característica, girando no moinho, trabalhando por algo que não dá resultado. Quem já se encontrou numa situação em lutar e não ver aquela coisa se resolver? Já leu autoajuda, já fez curso de não sei o que lá, já assistiu tal palestra e já conversou com um, conversou com outro, foi para o médico um, médico outro, mas de repente você se encontra no mesmo estado, sem percepção, sem visão, no território do inimigo, preso, acorrentado, sem ter forças para poder se libertar disso. E por último, trabalhando sem dar nenhum tipo de fruto. Quando eu digo trabalhando, se esforçando, tentando com suas próprias forças e não saindo do lugar. Sabe, igual correndo em esteira. Talvez você se encontre exatamente como Sansão hoje. Talvez você veja aqui sem visão, sem clareza. Talvez você se sente totalmente no terreno do inimigo, aprisionado, sem condições de por si mesmo se libertar e, acima de tudo, não saindo do lugar. Parece que tudo que você tem tentado não funciona, porque aquele desejo continua, aquele desejo de fazer aquela coisa, de se comportar daquele jeito, aquela mania de que tanto tem estragado e prejudicado o seu casamento, aquele hábito compulsivo que está te levando à falência, aquele comportamento que está fazendo que as pessoas à sua volta sofram, sabe? E você se sente exatamente dessa maneira. E tudo que você tenta não funciona. E talvez a nossa grande pergunta é, Ronan, como se libertar desse tipo de comportamento? Eu não consigo vencer aquilo que eu não entendo. Primeira coisa, você não consegue lutar contra aquilo que você não compreende.
Existe sim um milagre, a exceção de Deus, mas não é à toa que Ele tem te trazido para um lugar de revelação, de conhecimento, de entendimento. Ele tem te aproximado de pessoas, como o fato de você estar aqui, para você ter clareza daquilo que tem acontecido com a sua vida. Eu quero te levar a entender basicamente, rapidinho, como é que funciona o comportamento humano básico. É porque a gente não se entende. E tem pessoas que têm investido tempo e energia para entender pessoas. Olha, você já se deparou com um comportamento em que você não entende o porquê que você reage ou faz aquilo que você faz, ou reage da forma como você reage, mas simplesmente acontece? Alguém já se deparou com uma situação assim? Tem pessoas que se dedicaram a vida inteira para entender um pouco isso. E basicamente a gente chega a um primeiro ponto. Está muito claro para os estudiosos do comportamento humano que o homem é movido por dois desejos. Ele está buscando fugir da dor ou alcançar prazer. Ele quer essas duas coisas. Em resumo, tá? Eu estou jogando aqui num resumão. O ser humano está tentando fugir da dor ou alcançar prazer. Tudo que a gente faz é para não se esforçar, ou para não ter um peso, ou para não ter uma dor, ou para ter um prazer. Tudo que você faz. O fato de você ter saído da sua casa e sentado nesse lugar é porque você está buscando algum prazer ou porque você está querendo fugir de uma dor. O fato de você ter ido trabalhar hoje de manhã é porque você está tentando fugir de uma dor ou buscar algum prazer. Ou porque você não quer que sua família padeça de fome, por isso que você trabalha, ou porque não, essa parte de dor não me move, mas é porque eu quero ter o prazer das férias, eu quero ter o prazer da aposentadoria. E a gente está buscando alguma coisa. Quando você chega em casa cansado, com aquele compromisso de que você iria pegar tua roupa e ir para a academia, o que vai fazer você decidir de ir para a academia ou ficar assistindo televisão, ou é dor ou é prazer. O ser humano é movido por isso. Quem almoçou hoje, levanta a mão aqui. Sabia que o tamanho do seu prato foi movido pela dor ou pelo prazer? Claro. Ou foi pela dor de que você está com o teu coração quase parando e teu médico falou que se você não regular o teu colesterol, teu triglicerídeos e tal, você vai morrer amanhã, e por isso que hoje só tinha salada e frango naquele prato? Ou você foi movido pelo prazer da lasanha, do macarrão e de tudo aquilo que ainda não te incomoda no seu corpo? A gente é movido por isso, tudo que a gente faz é basicamente por essa busca, mas tem pessoas que estudaram um pouco mais, entenderam que isso tem uma clareza um pouco maior. E tem um cara que talvez você já conheceu, já ouviu falar, que é o Maslow. Esse pesquisador, ele apresenta a pirâmide de Maslow e ele chegou a um conceito de que as pessoas têm necessidades fundamentais. Todo ser humano está correndo atrás de alguma coisa. E o que move essa busca, essa corrida, são algumas necessidades. E ele elenca 5 necessidades fundamentais do ser humano. A primeira é que todo mundo tem como necessidade fundamental comer, dormir, são as necessidades fisiológicas. Segundo, ele diz que a segunda instância do que o ser humano está buscando não é só comer e dormir, é ter segurança. Quando ele resolve o problema da comida, quando ele resolve o problema do dormir, você já quer ter agora um lugar para se sentir que é teu, se sentir seguro. Aquele emprego que está firmado, que tem um contrato certinho. A gente quer segurança. E ele vai um pouco mais além e ele diz que a gente está buscando, além disso, a gente tem necessidades sociais. Nós queremos interagir com pessoas, nós queremos nos conectar, nós queremos conversar, a gente quer ter afeto. Mas ele avança um pouco mais, ele diz que acima disso, quando tudo isso está resolvido, nós temos uma necessidade um pouco maior, que é a necessidade de se sentir bem consigo mesmo. Você quer estar bem com você mesmo, você quer estar feliz com você mesmo. E por último ele diz que a maior necessidade, o pico da pirâmide, é o que? A realização pessoal. Que é você olhar para a sua história, para a sua vida e se orgulhar de você mesmo. E falar, eu sou o cara. E segundo esses pesquisadores, você está correndo atrás disso. Dessas 5 coisas. Você está correndo atrás de comida, você está correndo atrás de segurança, atrás de conexões sociais, você está correndo atrás de autoestima, você está correndo atrás de realização pessoal. A gente está buscando essas coisas. Tem coisa que a gente faz que a gente não entende. Eu lembro de uma coisa que eu fiz quando era criança que eu não entendo até hoje, e hoje eu entendo um pouquinho melhor, mas marcou minha vida, porque eu entendo e eu percebo o quanto já como pequeno a gente é movido por dor ou prazer. Eu ganhei uma bicicleta do meu pai quando era criança.
E eu estava desesperado por uma bicicleta. Os meus amigos todos tinham bicicleta, todo mundo queria uma bicicleta. E eu alcancei minha bicicleta, meu pai me deu uma bicicleta. Uma bicicleta maior do que a dos meus amigos, dos coleguinhas, já com rodinha. Eu tinha uns 5, 6 anos de idade, uns 5 anos de idade. E aquela bicicleta era fantástica. Sabe aquelas bicicletas com freio, né, com espuminha assim no guidão? E eu estava voando naquela bicicleta. Eu amei a bicicleta, fiquei numa alegria só, e era o orgulho da rua, sabe? Eu me achava, e eu estava muito feliz, realmente estava sentindo muito prazer naquilo. Mas algo aconteceu comigo, e eu não entendo como é que criança faz essas coisas. Nós estávamos no final no culto, e eu estava brincando com um coleguinha da igreja, que também levou a bicicleta dele para o culto. Só que a bicicleta dele não era igual a minha. Ele tinha uma bicicleta quebrada, toda estourada, pequenininha, enferrujada. Sabe aquelas bicicletas com pneu de isopor? Não é isopor, é uma espuma. Alguém já viu essas bicicletinhas de criança? Com pneu toda estourada, estragada aquela bicicleta. E a gente brincou trocado, porque criança gosta de trocar brinquedo. Alguém tem filho aí que troca os brinquedos? Isso aí. Criança troca brinquedo, a gente trocou. E meu amigo brincou com a bicicleta maravilhosa e eu fiquei brincando com a bicicleta toda estragada, toda estourada. A questão é que acaba o culto, as famílias vão se despedir e eu estou sentado na bicicleta do meu amigo. E ele na minha. E aí os pais olham para as crianças e falam: isso, filho, vocês já brincaram, né? Vamos embora agora, né? Vamos embora. E a gente, não, a gente trocou de bicicleta. E eu feliz porque tinha trocado de bicicleta, mas imagina o meu amigo, ele estava assim, bem mais. E a gente trocou de bicicleta, e o Piá assim, Aí a família dele, meio constrangida, falou: olha, não, cada um tem a sua, né? Já brincou, agora devolve, destroca e vai para casa, né? E eu não, eu fiquei convicto de que eu queria aquela bicicleta. Uma convicção de 5 anos de idade, sabe? Aquela convicção de que eu queria aquela nova bicicleta. E os pais começaram a ficar constrangidos, e aí começou o choro, o desespero. Só que meu pai cometeu um erro terrível, que foi o quê? Ceder. Chegou uma hora, eu falei: então tá bom, então troca a bicicleta. Trocou a bicicleta. Meu amigo saiu pedalando, desesperado de alegria. E eu saí lá com a bicicleta toda estourada, minha bicicleta, toda estragada. E eu não consigo entender por que a gente faz esse tipo de coisa, mesmo quando já era criança, esse tipo de sentimento, de motivação. Eu lembro que algum tempo depois, algumas semanas depois, a gente saiu brincar. Vamos brincar e tal. E sabe o que eu queria? Eu queria mostrar para meu pai que eu andava naquela bicicleta, porque na outra, que tinha rodinha, eu não alcançava o pé no chão. E naquela eu andava meio que já com o pé no chão. E eu queria mostrar para meu pai que sabia andar. Mas não só isso, eu queria mostrar que eu também era corajoso. E a gente estava andando numa rua principal lá da nossa cidade, lá na Argentina, e era uma cidade onde todas as ruas eram muito planas. E apenas uma descida naquela cidade. Só tinha uma descida naquela cidade. E uma subida, você acredita? Só uma subida também. E era na região náutica. Uma região náutica que só tinha aquela rua, e todo mundo ia para lá no domingo, no parque, brincar de patins e tudo mais. E quando a gente estava algumas quadras daquela descida, minha irmã de patins, de roller, e eu com a bicicletinha, eu falei: duvida que eu desço a descida? Né? Duvida que eu desço? E aí meu pai: não, desce não, né? É grande. E nem ligou. E minha irmã incitou, obviamente, né? Duvido. E era uma descida íngreme, assim. Como são os irmãos, né? E de repente eu me distanciei um pouco, meu pai não acreditou um pouco, não acreditou muito que eu iria. Quando eu fui me distanciando assim, eu imagino ele olhando assim, sumiu. E eu me atraquei naquela descida. A bicicleta, eu não sei se alguém já andou de motocicleta ou de bicicleta em alta velocidade. Alguém já fez isso? Sabe o que acontece? É um fenômeno. O guidão mexe. Você está numa velocidade, o guidão começa a fazer assim, começa a pegar uma velocidade desesperada. E eu comecei a entrar em pânico, porque eu nunca tinha vivido aquela experiência. E a bicicletinha assim, eu comecei a entrar em desespero. Olho para trás, minha irmã rindo. E meu pai
cabeça, desesperado, e a bicicletinha voando assim. E eu precisava tomar uma decisão naquele momento, porque eu estava desesperado. E a bicicleta indo, e um milhão de coisas passando na minha cabeça. Eu falei, eu preciso tomar uma decisão, algo vai acontecer. Eu não, aí eu lembrei que eu freava quando eu brincava em casa com a bicicletinha, eu freava. E eu freava porque ela não tinha freio, eu freava com o pé, né? Você sabe, você colocar o pé assim na roda? Alguém já fez isso? Alguém já fez isso? E eu naquele desespero, essa sábia decisão eu tomei de colocar o pé e voei uns 6 metros de distância. Tocou uma música no fundo. Tan, 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 tan. Eu me esborracho no chão, machuco todo. Imagina o desespero do choro. A questão é que, a partir daquele momento de dor, pessoas andando na calçada rindo de mim, umas meninas brincando, rindo de mim. Depois daquele momento, eu não consegui mais pegar naquela bicicleta. Porque a sensação de dor era muito maior do que o prazer que ela me dava. Em algum momento, a chave virou. Foi só eu ter caído que aquilo perdeu todo o seu valor. O meu cérebro, de alguma maneira, mexeu. E eu não entendi o porquê. Hoje, eu começo a entender o porquê que a gente faz o que a gente faz. Eu estava buscando algumas coisas através daquela bicicleta. Eu fiz uma troca procurando algumas necessidades que com 4, 5 anos de idade eu já tinha. Só que ninguém me explicou isso. E talvez nunca te explicaram. Nunca te explicaram que quando você talvez está comprando aquela roupa, você não quer aquela roupa, você quer o que as pessoas vão ver de você com aquela roupa. Nunca te explicaram que quando você está trocando um celular que está muito bom por um melhor, é que você não quer o celular melhor, é que você quer o que as pessoas vão pensar de você tendo esse celular melhor. Ninguém nunca te explicou que quando você entra na roda da galera, lá quando você tinha 14, 15 anos, e te ofereceram o baseado, e você falou, eu quero, que você não queria maconha. Ninguém acorda de manhã e fala, será que eu fumo uma maconha hoje? Que você queria ser aceito por aquela roda, você queria que eles acreditassem que você é legal. São outras coisas que nos movem, só que ninguém nunca nos explicou. E Deus, na sua infinita sabedoria, encheu a Bíblia dessa direção, desse tipo de norte, e Ele, na sua infinita grandeza, com o Espírito Santo, supre todas as nossas necessidades. Só que a gente não consegue vencer aquilo que a gente não entende. Olha só, um outro rapaz, um outro pesquisador, ele apresenta um pouco melhor ou diferente essa teoria, e ele começa a falar que nós temos 4 necessidades fundamentais. Que está tudo meio misturado, é a mesma coisa do que o anterior, apenas com uma explicação diferente. Ele diz o seguinte, nós temos uma necessidade fundamental, que é a necessidade de ter certeza das coisas. Nós queremos uma convicção, o ser humano busca uma convicção, e tem uma maneira positiva da gente suprir essa necessidade. Deus nos deu essa maneira positiva de suprir essa convicção, que é a fé. A palavra de Deus diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam, é a convicção de coisas que a gente olha para o futuro. A fé tem a ver com o suprir essa necessidade, o suprir esse tipo de convicção, mas a gente busca outras formas de ter certeza. A gente quer ter certeza com o dinheiro que tem na conta. O dinheiro que a gente tem é que nos dá convicção de vida. Quanto mais segura estiver minha conta bancária, mais segura está a minha vida. Mais certeza eu tenho de que as coisas vão funcionar bem no futuro. Mais convicção eu tenho. Ele diz que não só certeza, a gente busca também variedade. Olha que coisa louca, parece contraditório. O ser humano, segundo ele, tem a necessidade da variável. A gente quer mudar um pouco, a gente quer um pouco de surpresa, a gente não quer que as coisas sejam da mesma maneira o tempo todo, segundo esse autor. Ele diz que a gente precisa de um pouco de adrenalina de vez em quando, por isso que a gente faz muitas vezes coisas que a gente não compreende. Só que a gente tem maneiras positivas de buscar esse tipo de surpresas ou esse tipo de variedade na nossa vida, como desafios, como novas metas, como um trabalho novo, ou como surpresas, como viagem ou alguma coisa assim, aprender um novo idioma. Mas sabe quais caminhos a gente acaba optando? A gente quer essa variedade através de relacionamentos extraconjugais. A gente quer essa variedade através da pornografia. E a gente vai encontrando outras opções de variar e suprir essa necessidade. E a gente poderia ir além aqui
como essa próxima necessidade, a de significado. Que você tem uma busca incessante por ser importante. Você quer ter significado. Você quer que a tua vida valha a pena. Você quer encontrar propósito nela. E aí você pode encontrar esse significado contribuindo com alguém, trabalhando de uma maneira voluntária, exercendo a paternidade. Tem algo que te dê mais propósito do que a maternidade ou a paternidade? E existem maneiras para a gente suprir também, ajudar, só que a gente encontra também maneiras para suprir isso, como a forma como eu me visto, a minha posição social, uma promoção no trabalho. E aí a gente fica nesse balanço entre opções erradas e opções boas, mas no fundo é para buscar a mesma coisa. Aonde é que está o grande segredo de tudo isso? Qual é o grande problema de tudo isso? O grande problema de tudo isso, de todas essas necessidades, e ele apresenta ainda mais duas, que é o crescimento e a necessidade de contribuição. O grande problema é que tanto isso que eu estou comentando aqui com vocês, quanto o slide anterior a respeito das necessidades fundamentais, tudo isso são coisas que, quando a gente olha para a palavra de Deus, nós vemos claramente que por algum propósito, por algum motivo, Deus nos deu esses tipos de necessidades. Deus é que nos moldou dessa maneira, mas Ele também proveu formas de que isso sejam supridas. Ele nos criou de uma maneira em que tudo isso estaria resolvido. A questão e o grande problema, e o motivo de estarmos aqui hoje, lutando contra compulsões ou hábitos ou comportamentos que a gente não consegue dominar, é que o ser humano, através da influência de Satanás, durante toda a história, foi encontrando maneiras artificiais para suprir coisas que só podem ser resolvidas com coisas reais. Esse é o grande problema. O inimigo encontrou substitutos para que você se sinta com convicção, se sinta com propósito, se sinta experimentando algo novo, se sinta com significado, se sinta acolhido, se sinta cuidado, se sinta com afeto. E sabe o que piora tudo isso? É que alguns precisaram ir um pouco mais a fundo disso. Alguns precisaram ir e entenderam que existem 4 hormônios na nossa mente, 4 coisas que são liberadas, que geram exatamente esses tipos de sentimentos, que é chamado os 4 hormônios da felicidade. Endorfina, serotonina, ocitocina. E a gente entende claramente o porquê que a gente faz o que faz. Sabe o que acontece comigo e com você? Tudo que a gente faz, o nosso comportamento mexe com o nosso cérebro e acontece um monte de coisa. E Deus planejou isso. E quando acontecem essas coisas, esses hormônios são liberados e aquelas sensações são todas supridas. E aqui estão alguns dos responsáveis para a gente ter esse tipo de sentimento. Por exemplo, a endorfina, que nos dá prazer, que nos dá essa espécie de analgésico físico. E aí eu poderia seguir aqui explicando cada um desses hormônios, como a serotonina, que você se sente importante quando esse hormônio trabalha na sua mente, como a dopamina, que você se sente realizado, e ocitocina, mas não é o ponto aqui. O que eu quero que você entenda é que Deus te moldou para que você tenha essas experiências e desfrute desse tipo de sensações. O problema é que o inimigo entendeu tudo isso e confundiu a nossa vida. E aqui é o ponto que eu quero chegar, eu quero conversar com você e transmitir aquilo que Deus quer falar ao seu coração. Satanás é tão astuto que ele encontrou uma forma que o teu corpo entenda que a mesma sensação de dar um abraço em alguém importante na sua vida seja substituída pela quantidade de likes que você recebe numa foto. Eu não estou exagerando. Uma pesquisa realizada há 2 anos atrás descobriu que quando você dá um abraço em uma pessoa que você ama, o nível de serotonina, endorfina ativado no seu corpo e dopamina é o mesmo de quando você olha uma foto postada com 100, 200, 300 likes. Eu quero que você entenda o que eu estou querendo dizer. Olha o nível de distância, de importância, de afeto, de relacionamento em um abraço de alguém que você ama para a quantidade de likes. Mas teu corpo entende isso?
O teu cérebro sabe que você está se sentindo bem, cheio de serotonina, de dopamina, porque você está recebendo um abraço ou porque você está recebendo likes? Ele não sabe. O nível de prazer que a gente tem quando a gente ingere açúcar é praticamente proporcional do sexo com a pessoa amada. Sabe aquela barrinha de chocolate que você come? O teu corpo entende como algo estupendo e maravilhoso. Da mesma maneira como você está com o amor da sua vida depois de uma noite de amor. Quantos estão entendendo o que eu quero dizer aqui? O teu cérebro não sabe nada disso, mas o inimigo sabe. O problema é que o mesmo prazer que uma pessoa tem após assistir um filme de pornografia e de se autossatisfazer é totalmente proporcional a uma noite de amor com a sua amada ou seu amado. A questão é que, quem lembra no começo do que eu disse, o que nos move? Dor ou prazer? Muitas vezes, você conquistar uma noite de amor com sua esposa exige um dia inteiro de luta. Só que a gente fala, tô cansado, vamos lá pro celular. Quer saber afeto? Se o afeto me deixa daquele jeito, eu quero tanto isso, mas é tão difícil conseguir. Eu acho que se eu entrar nessa roda e eles me aceitarem, eu vou sentir a mesma coisa. E assim a gente é movido por isso. E durante toda a vida nós vamos encontrando substitutos para suprir aquilo que desde o nosso nascimento nós precisamos. O resumo de tudo que eu estou falando a respeito de nós fazermos coisas que nós não entendemos por que fazemos, é que no fundo você está buscando segurança, afeto, autorrealização, compreensão, e eu poderia aqui seguir a lista. Só que Satanás apresentou para você oportunidades para que você acredite que tudo isso está sendo resolvido. Dificilmente você vai encontrar uma pessoa que ela deseja desde criança, só se ela tiver algum tipo de distúrbio, mas ela planejou, vou crescer e vou bater em mulher. Acho que é um bom lazer. Nós tivemos um caso agora recente, eu esqueci os nomes, não vou falar para não errar, mas de uma moça, uma senhora que foi agredida 4 horas, né? Parece que 4 horas seguidas. O que faz um homem chegar àquele ponto? De estar com um ser semelhante, frágil, e ele ficar batendo. O que leva as pessoas a fazerem o que elas fazem? O que faz você, depois de estar entupido de comida, insistir em colocar mais um pouquinho? O que faz você... E, gente, parece que é brincadeira, mas a gente tem adultos de 30, 35 anos que estão lutando contra o vício do videogame. Eu estou falando de vício, da pessoa ter que fugir às vezes do seu trabalho, acordar de madrugada para ir jogar videogame. Você fala, isso é brincadeira, Ronald. Não é. São coisas que a gente lida aqui no dia a dia. Com pessoas que estão lutando contra o vício de jogar videogame, de perder emprego, de perder casamento, e a gente às vezes fala, como é que pode? Esse cara aí é um tonto, esse cara aí ele faz isso porque é relaxado. E a gente não entende o que está acontecendo na mente da pessoa. Sabe o que é? Ele tem encontrado no videogame aquilo que não tem encontrado na vida. Ele tem encontrado no videogame uma falsa sensação de realização, parece que é brincadeira, mas quando ele passa de fase, que a vida não tem dado para ele. Por mais que seja artificial e pequena, é a sensação. E ele quer isso. Sabe o que eu quero? Quando eu pego meu celular sem precisar e dou uma olhada de novo no Instagram para ver se tem mais gente que me viu, se tem gente que curtiu, ou se meu WhatsApp aquela pessoa respondeu. Sabe o que eu quero? Eu quero afeto. Eu quero atenção. Eu quero cuidado, eu quero carinho. E quando eu vejo que alguém apertou o botãozinho, um coraçãozinho apareceu, ou alguém deixou um comentário, me mandou uma mensagem, o meu cérebro entende que eu estou recebendo um abraço de alguém amado.
Mas no fundo eu estou sozinho em casa, são 11 horas da noite, faz 10 anos que eu não tenho um relacionamento saudável, ninguém me ama, eu odeio todo mundo, só causo briga no meu trabalho, só que eu me sinto amado e cuidado e com afeto. Quantos estão entendendo o que eu quero dizer aqui? E Satanás encontrou estratégia. Ele encontrou formas, e este mundo tem todas as maneiras, através da droga, através do álcool, através dos jogos, através da compra. Os profissionais de marketing são especialistas em tudo isso que eu estou te falando. Eles são especialistas em como te dar prazer. Quem é da época que a gente tinha aquelas propagandas de cigarro, todas bem elaboradas, que um cowboy lindo, maravilhoso, forte, sentado no seu cavalo, potente. Você está entendendo? Ele pegava o chapéuzão assim, ele laçava. Meu Deus, a música te dava uma sensação, que homem. E aí ele pegava um cigarro. Aí você falava, eu quero esse cigarro. Né? Porque talvez você não falava isso conscientemente, mas é o que o teu cérebro estava entendendo. Até o marketing entendeu como é que a gente funciona. E Satanás foi encontrando maneiras de nos proporcionar esses tipos de sensações. O ponto que eu quero chegar aqui é: Deus te criou para ter proteção, segurança, convicção, afeto, amor, tudo isso. Só que não da maneira como a gente tem buscado. Compulsões, comportamentos que nos dominam e a gente nem entende o porquê, é porque nós encontramos atalhos para encontrar essas coisas. E agora nós só viraram hábitos. Compulsões são isso. Eu encontrei atalhos para ter falsas sensações de prazer. É isso. Quando eu faço algo que eu não quero, mas eu repito isso, é porque no fundo eu estou procurando uma daquelas coisas. Sabe quando você xinga e grita, depois mesmo de ter se comprometido nunca mais fazer isso? É porque no fundo você quer ter a sensação de domínio, de poder e de segurança que aquela relação não está te dando. E a forma como você está encontrando de fazer isso é gritar, xingar mais uma vez. E assim é. E talvez você se encontre, Rona, mas e aí? E agora? É incontrolável. Eu agora vou ter que aprender todos esses negócios, serotonina, morfina, sogramina, todos esses negócios. Como é que eu faço? Você não precisa entender tudo isso não. Você precisa entender o seguinte. Existem vários princípios de Deus para que você seja liberto das compulsões. Mas eu quero destacar 3 apenas, para concluir, que Deus quer usar para tratar a sua vida. Primeiro, como vencer? Primeiro, não tem como vencer aquilo que você não reconhece. Os primeiros passos do CR tratam justamente disso, de trazer clareza ao problema. Está na hora de colocar a roupa suja para lavar. Está na hora de colocar os pratos na mesa. Está na hora de deixar tudo claro. Ninguém consegue vencer aquilo que não reconhece. O auto-engano é a pior coisa que pode acontecer. Não me domina, eu tenho controle sobre isso. Não, viciado. Viciado em afeto, viciado em atenção. Nós estamos vivendo um mal do século. As pessoas estão desesperadas por atenção. E a gente faz o que for necessário por isso. E a gente não consegue controlar esses tipos de atitudes, de comportamentos. Primeiro, eu preciso reconhecer. A partir do momento em que eu coloco as coisas claras, eu estou com um problema. Eu tenho dificuldade de me controlar. Eu não quero comer, eu como. E quando mais eu não quero, eu como mais ainda. Gente, não é à toa que aqueles filmes trazem aquela alegoria, né, quase cômica, de que quando a mulher é traída ou quando a mulher é dispensada pelo namorado, ela vai para casa assistir um filme e pegar um pote de sorvete e comer. Aquilo é uma ilustração clara do que acontece com a gente o tempo todo na nossa vida. Nós encontramos substitutos para outros tipos de desejos e necessidades que temos. Só que são substitutos artificiais e muitas vezes colocados por Satanás como bandeja na nossa vida, assim, dizendo,
Desfruta, vai. Muitas vezes essa promoção no trabalho, essa busca incessante por dinheiro, no fundo é porque você quer outra coisa. Não tem nada a ver com dinheiro. Tem a ver com reconhecimento. Tem a ver com o desejo de ser aceito. Essa busca incessante por mais roupa, outra roupa. Esse desejo maluco por comer sem precisar comer. E ainda vem a indústria e nos convence de muitas coisas. E vai colocando. Café da manhã, melhor refeição do dia, mais importante. Comer 3 horas. E a gente não entende que tem um monte de coisa motivando eles. Eu preciso reconhecer, a palavra de Deus diz, se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar, para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas não só isso. Só acontece transformação quando a minha mente é transformada. Por isso que o CR te leva a um processo. São passos de transformação, de restauração. São passos que vão te levar para uma mudança. Porque nós recebemos Jesus no nosso coração e o Espírito Santo passa a fazer em nós um processo de santificação, de transformação. Mas a nossa carne precisa, exatamente nesse processo de santificação, ser vencida. Transformar a mentalidade é transformar a sua mente. Olha a promessa de Deus. Não se conformem com este mundo, mas transformem-se pela renovação do vosso entendimento, para que possam experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quantos querem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus na sua vida? Mentalidade precisa ser transformada. A tua mente precisa ser mudada. Foi a vida inteira sendo treinado para ser quem você é hoje. Está na hora de mudar. E Deus quer fazer isso. A palavra de Deus é um renovo de mentalidade. Mas por último, Deus quer te levar a relacionamentos transformadores. Quase a grande maioria daquelas necessidades são supridas através de pessoas. Diga assim comigo, pessoas. Você precisa de pessoas. Deus quer usar pessoas para transformar a sua vida. Por isso que não existe vida espiritual sozinho. Não existe vida espiritual sozinho. Só é possível crescer espiritualmente com os outros, conectados. Porque Deus vai usar as pessoas para confrontar o seu orgulho, para te levar a um estado de humildade, para te dar aquilo que você não tem e para que você possa aprender e ser edificado uns aos outros, como a palavra de Deus diz. Você precisa reconhecer, você precisa de transformar sua mente. Deus quer te dar esses recursos através da sua palavra. E por último, Ele quer colocar pessoas para te levar a esse nível de restauração. Quantos querem ser transformados por Deus aqui? Amém? Eu quero te convidar a ficar de pé, a cantar essa canção. E você reconhecer diante de Deus. E o CR é um passo para isso, é uma forma de te levar a esse tipo de compreensão. Mas tudo começa na rendição. Você precisa reconhecer, dizer, Deus, eu preciso ser transformado por Ti. Transforma a minha vida, fala o meu coração, muda a minha mentalidade, faz o que for necessário, mas eu estou rendido a Ti. Feche seus olhos, eu quero orar com você. Renda-se a Ele e diga, Senhor, eu preciso ser transformado, Pai. Que você não seja dominado por nada, a não ser pelo Espírito Santo de Deus. Peça a Ele, Senhor, eu não quero que nada me domine. Nada, Senhor. Principalmente aquilo que não resolve o problema de verdade, Deus. Que nada, Senhor, a vontade de comprar, Senhor, os vícios, a droga, a comida, Senhor, essa necessidade de afeto, de buscar aprovação, Senhor, que eu possa ser suprido por Ti, pela Sua palavra, que o Seu Espírito Santo molde e transforme a minha mente e o meu coração. Coloca no meu caminho pessoas que vão me conectar cada vez mais contigo, Senhor, e com a Sua verdade. Peça isso a Ele, eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu te peço por cada pessoa que está aqui neste lugar. Talvez com necessidades diferentes, Senhor, com problemas em áreas totalmente diferentes, mas que no fundo, Senhor, buscamos as mesmas coisas e sabemos que pela Sua palavra, somente em Ti seremos supridos, Senhor. O Senhor é o caminho, a verdade e a vida. O Senhor nos dá vida plena. O Senhor é o rio de vida, Senhor, que aquele que toma, Senhor, dessa água jamais terá sede. Que possamos encontrar em Ti
o suprimento para todas as áreas da nossa vida, Pai. Que cada pessoa aqui possa encontrar em Ti, na Sua palavra e nos relacionamentos que o Senhor tem colocado no seu caminho, uma forma de vencer tudo isso, Senhor. Vencer essas batalhas e se tornar vencedor por aquilo que Cristo já fez na cruz do Calvário. Nós te pedimos, te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém.